Enquanto o mundo inteiro observava Donald Trump tomando chá com Xi Jinping em Zhongnanhai, um lugar onde quase ninguém tem acesso, Pequim já estava preparando a próxima recepção. Apenas 4 dias depois, outro avião pousou e era Vladimir Putin quem estava na escada do avião. Coincidência? Acaso? Ou isso é a verdadeira geopolítica, onde um sai e o outro já está subindo? Hoje vamos analisar o que está acontecendo dentro, provavelmente, do triângulo mais importante do mundo moderno: Rússia, China e Estados Unidos. E vamos descobrir quem está mandando nesse triângulo agora. A resposta pode te surpreender. Na segunda parte, uma história que quase passou despercebida. Trump anunciou que cancelou o ataque ao Irã, que estava planejado para terça-feira. Ele disse: me pediram para esperar, mas espere, ele mesmo admitiu que o ataque estava planejado. Isso é a primeira coisa. A segunda: em resposta, o Irã declarou que agora vai assumir o controle dos cabos submarinos de internet. Bem, isso já é outra guerra. Terceiro ponto: Donald Trump permitiu pessoalmente que petroleiros chineses com petróleo iraniano cruzassem o Estreito de Hormuz e explicou o motivo. Falaremos sobre isso na segunda parte, mas primeiro vamos começar por Pequim. Sem entender o que ocorreu entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin em apenas uma semana, a segunda história não fará sentido. Você não vai entender por que o Irã está agindo dessa forma, por que Trump está adiando o ataque, porque esse, vamos chamar assim, triângulo, sim, Rússia, China é o A, determina todos os outros triângulos no planeta Terra atualmente. Por isso, primeiro o triângulo, depois o Estreito de Hormuz, os cabos e os petroleiros. Então, Rússia, China é o A. Coloquei a Rússia em primeiro lugar, mas não por ser a mais importante nesse contexto. Vamos chamar isso de triângulo. Como 2 líderes foram a Pequim com apenas 4 dias de diferença? Vamos começar com o que parece óbvio, mas na verdade precisa de uma explicação. Trump em Pequim nos dias 13 e 15 de maio, Putin em Pequim nos dias 19 e 20 de maio, 4 dias de diferença. Jornais disseram que Xi recebe 2 grandes focos de crise mundial em sequência. Comentaristas políticos começaram a discutir que a China está deliberadamente organizando essa ordem, primeiro o Ocidente, depois o Oriente. Equilíbrio, multivetorialidade mecanológica. Bonito, mas como dizemos aqui, isso é bullshit. Bem, traduzindo para o português, isso é uma grande besteira. Vamos analisar os fatos. A visita de Putin foi planejada. Quando? Em fevereiro. Logo após a chamada de vídeo entre Xi e Putin, o conselheiro presidencial Yuri Ushakov confirmou as datas previamente acordadas. Não há nenhuma ligação com a visita de Trump. Trump, por sua vez, deveria ter ido a Pequim. Acho que era para o final de março, início de abril. Ele adiou a visita. Por quê? E Ushakov, o mesmo Ushakov, disse ele mesmo que foi por causa da epopeia iraniana. Essas são as palavras dele. A guerra com o Irã. Ela começou em 28 de fevereiro e embaralhou completamente, como se diz, todo o calendário diplomático. Quando os canhões falam, não é preciso voar de avião. Foi o seguinte: Trump chegou mais tarde do que planejava e Putin chegou na hora. E como poderia ser diferente? Essa é toda a estratégia. A realidade é muito mais prosaica do que normalmente parece de fora, mas o que resultou disso já não é nada prosaico. Porque Xi Jinping se encontrou em uma situação única. Em uma semana, ele recebeu líderes de 2 potências que estão em conflito com terceiros países. E ambas essas potências, e tanto a China quanto a Rússia, precisam da China. Sim, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia precisam da China. E ambas sabem que a outra também estará em Pequim. E ambas observam o que Xi prometeu a ele. Para Putin havia algo que era vital descobrir. É aqui que começa, como se diz, a conversa de verdade. Putin chegou a Pequim com uma série de perguntas. Uma delas era crucial, que pode ser, digamos, colocado de forma bem direta. E se ele não mudou de lado, irmão? Irmão 2. Parece grosseiro, mas é exatamente isso que está por trás de toda essa explosão diplomática, esse jogo retórico, sobre o nível sem precedentes das relações. E uma parceria verdadeiramente sem limites. Bem assim, sem limites. Putin precisava ter certeza de que o aquecimento entre Pequim e Washington era tático, não estratégico, que a China não tomou a decisão de se reorientar, de mudar de direção. Deus nos livre de uma guinada para o Ocidente. Que o triângulo estratégico, no qual Rússia e China estão mais próximos um do outro do que cada um deles dos Estados Unidos, continua em vigor.
Para isso, ele precisava de respostas para perguntas específicas, para perguntas concretas, alguns pontos-chave. Bem, o primeiro deles é a Ucrânia. Putin precisava saber o que Trump falou a Xi sobre a Ucrânia. Quais são as condições reais dos Estados Unidos, porque Putin certamente quer saber onde está a nossa linha vermelha sobre a Ucrânia. Trump não é um negociador muito previsível. Suas posições públicas muitas vezes diferem do que ele realmente quer. Xi esteve em contato direto com Trump apenas 3 dias atrás. Inteligência em tempo real. Putin queria saber o que Washington realmente está disposto a aceitar como resultado da guerra. Existe pressão sobre Kiev? Não existe pressão sobre Kiev. Quão séria ela é? Ela é séria? Ela é real? Realmente é só para a imprensa e coisas do tipo. O segundo ponto são as sanções e a pressão econômica. Os Estados Unidos, há tempos, exigem que a China pare de fornecer tecnologias de uso duplo a Moscou, como componentes usados em mísseis e drones russos. Eles podem ser usados para fins civis, tanto de um lado quanto do outro. A OTAN oficialmente chamou a China de principal cúmplice. Ou seja, cúmplice da agressão, da guerra, etc. Refiro uma guerra na Ucrânia. Putin precisava saber. Trump pressionou Xi sobre essa questão e, se pressionou, o que Xi respondeu. Para a Rússia, essa não é uma questão abstrata. A questão é se as peças, sem as quais fica cada vez mais difícil lutar, continuarão chegando à Rússia. Terceiro, energia. Aqui é tudo concreto. O gasoduto Força da Sibéria. 2. Acordo para fornecer mais petróleo. O russo já compõe grande parte das importações chinesas. Um aumento de 35% só no primeiro trimestre de 2026. Mas a questão principal. A Força da Sibéria 2 ainda está no ar, indefinida. A China não tem pressa. Esse é o gasoduto que vai ligar Rússia e China de forma definitiva. Pequim entende, quanto mais tempo esperar, melhores serão as condições. Putin precisa de progresso, nem que seja simbólico. O próximo é o Irã. Aqui Putin se encontrou em uma situação delicada. O Irã é aliado de Moscou. A Rússia recebeu drones do Irã durante anos, deu apoio diplomático, participou das negociações multilaterais sobre o programa nuclear. Mas agora a crise iraniana fechou o Estreito de Hormuz e a China está perdendo o fornecimento de petróleo. Isso cria tensão? Não é atrito, mas tensão dentro do triângulo. Putin precisava entender até onde Pequim foi em seus acordos com Trump sobre o Irã. Será que a China está vendendo seus aliados em troca de um acordo comercial? Bem, então, o que mudou e o que não mudou? Aqui começa, como dizem, a parte mais interessante. Na Rússia, nada mudou. A China não pretende abrir mão da parceria estratégica com a Rússia. Existem algumas razões óbvias para isso. A Rússia é o maior fornecedor de petróleo, gás e, aliás, de tecnologias nucleares. A Rússia funciona como um tampão no flanco noroeste da China. A Rússia é uma aliada na construção da narrativa de um mundo multipolar. Aliás, esse é o mundo que Trump apoia agora. Talvez de uma forma um pouco diferente do que a China imagina, mas ele apoia. Pequim promove isso como uma alternativa à hegemonia americana. E o próprio Trump diz, não queremos mais estar em todo o mundo. Ou seja, aqui não está muito claro. Por que combater o quê, se o outro lado já está dizendo isso e nós mesmos já vamos fazer o mesmo? Então, a declaração conjunta que Xi e Putin estão assinando nesses dias é justamente sobre esse mundo multipolar. Poderiam tranquilamente assiná-la também com Trump. Um novo tipo de relações internacionais. Não são só palavras, especialmente para eles. É um manifesto político contra, como eles dizem, o sistema centrado nos Estados Unidos. E o sistema está indo embora, por causa das restrições das sanções. Ao que parece, nada mudou de fato. Trump pressionou Xi em Pequim, exigindo que interrompesse o envio de tecnologias de uso duplo à Rússia. Publicamente, Xi não tomou nenhuma decisão vinculativa. Publicamente, Xi não disse nada desse tipo, mas isso não significa que tudo permaneceu como antes. Pequim pode ajustar silenciosamente alguns fornecimentos, para, digamos assim, não irritar demais Washington. Mas uma mudança estratégica não vai acontecer. Mas em relação ao Irã, aqui do meu ponto de vista, nem aconteceu algo importante. Um detalhe que no geral muda o quadro. Na minha visão, devemos lembrar deste momento, pois é fundamental. Pela primeira vez durante toda a crise iraniana, a China concordou publicamente com duas coisas que os americanos vinham dizendo o tempo todo. Primeiro, o Irã não deve ter armas nucleares. Uma declaração forte, não é certo?
Ou seja, praticamente tudo o que os Estados Unidos fizeram nos últimos 30 anos aconteceu com base nisso. O Irã não deve obter armas nucleares. Bem, e o segundo? Os Estados Unidos sempre afirmaram que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto. Ambas as teses apareceram no documento oficial americano após a cúpula entre Trump e Xi. A parte chinesa não faz esse tipo de coisa, mas normalmente, quando algo não lhe agrada ou parece não estar totalmente correto, ela emite uma refutação e a parte chinesa não refutou nada. Ou seja, de fato, na diplomacia isso significa um consentimento tácito. Apesar de que, na verdade, Xi disse, digamos, talvez não exatamente com as mesmas palavras que os americanos usaram, mas disse, digamos, basicamente a mesma coisa. Isso não significa que a China vai trair ou está traindo o Irã. Pequim continua comprando petróleo iraniano, continua defendendo Teherã diplomaticamente. Mas pela primeira vez surgiu um sinal. A China está pronta para pressionar cuidadosamente o Irã rumo a um acordo, discretamente, sem declarações públicas. Mas pressionar. Por quê? Porque o Estreito de Hormuz fechado afeta a própria China. Antes de tudo, afeta a China. 1/5 das exportações mundiais de petróleo, como dissemos, passava por esse estreito. Os petroleiros chineses ficaram presos. O petróleo iraniano não está chegando. Essa é uma dor econômica que Pequim sente todos os dias. Por enquanto, eles ainda conseguem substituir isso pelo que têm em estoque e coisas do tipo. Por isso, a posição da China em relação ao Irã está mudando lenta e cautelosamente, mas está se deslocando. Tipo, bem pessoal, vocês já brincaram, jogaram coisas uns nos outros, pedras, bombas, seja lá o que for. Já chega. É hora de negociar. Bem, e a mudança mais importante? A mudança mais importante. Os Estados Unidos não são mais inimigos. E aqui vai a observação mais importante da semana. A China aparentemente passou a ver os Estados Unidos de outra forma, não mais como inimigo. Não como um adversário que precisa ser derrotado, mas como um concorrente. Concorrente. De certa forma, bem, não sei, talvez até um parceiro, não exatamente um parceiro, mas um colega nesse grande jogo. É uma categoria fundamentalmente diferente. Inimigo é aquele que precisa ser destruído. Adversário é aquele com quem você está em estado de guerra. E o rival é aquele com quem você compete, bem, seguindo as regras. Com quem é possível negociar? Com quem é possível dividir mercados? Esferas de influência. É uma lógica de comportamento completamente diferente. O que indica essa mudança? Por que, digamos assim, cheguei a essa conclusão, certo? Algumas coisas. Em primeiro lugar, a formulação que Xi usou na reunião com Trump. A relação bilateral entre Estados Unidos e China é a mais importante do mundo. Devemos ser parceiros, não rivais. Ou seja, de rivais devemos passar a parceiros, não de inimigos, não de adversários. De rivais devemos buscar nos tornar parceiros, senhores. Isso não são apenas palavras bonitas para a câmera, é um sinal para dentro do sistema chinês. Estamos mudando o relacionamento. Ao mudar a retórica, mudamos o relacionamento. Em segundo lugar, acordos comerciais. A Boeing recebeu um pedido de 200 aviões. A China se comprometeu a comprar grãos americanos no valor de, bem, 17 bilhões de dólares por ano até 1928. E Xi aceitou o convite para visitar Washington no outono. Bem, eu entendo que isso foi acertado antes mesmo da chegada de Trump. Mas formalmente ouvimos que ele virá no outono, nessa época. Uma visita, isso não são gestos, isso é o que se chama de infraestrutura das relações. Em terceiro lugar, isso pode ser o mais revelador. Trump não assumiu compromissos obrigatórios quanto ao fornecimento de armas para Taiwan. Ou seja, todo mundo percebeu isso, não só Taiwan. Então, a CNN imediatamente chamou isso de vitória da China, uma vitória decisiva da China, mas para eles, o principal é derrotar Trump. E pronto, não importa o que aconteça com o mundo, mesmo que tudo exploda para o inferno, que todos morram, inclusive eles mesmos, seus filhos. O principal é que Trump se dê mal. Isso significa que Washington, em troca de cooperação com o Irã e acordos comerciais, recua silenciosamente em relação a Taiwan. Não está traindo. Mas está recuando. Não publicamente, não oficialmente, mas está recuando. Para a China, para que você entenda, isso não é apenas um sucesso diplomático, é a confirmação de uma nova estratégia com os Estados Unidos. É mais vantajoso negociar do que guerrear. É mais vantajoso competir do que confrontar.
Aqui ele deve voltar ao caminho de Obama. Foi isso que Obama, em sua época, ofereceu à Rússia. Vamos, pessoal, cooperar. Vamos competir em algum lugar. Mas vamos, digamos assim, juntos. E então vocês vão conseguir muito mais do que se tivessem conseguido de outra forma. Só que Putin não era o parceiro certo para isso. O jeito dele de conseguir, sei lá, seus bilhões, centenas de bilhões, dezenas de bilhões, não importa. Ele não se parecia em nada com o jeito ocidental, por isso não interessava a ele nem aos seus camaradas. Às vezes são chamados de cooperativa ao zero, mas é algo mais amplo do que apenas isso. Isso significa o seguinte: a Rússia continua sendo um parceiro importante para a China, mas o poder de barganha está mudando gradualmente. Antes, a China precisava da Rússia como um contrapeso à pressão americana. Agora, se a pressão diminui, se Washington e Pequim chegam a algum acordo, a Rússia se torna menos indispensável, certo? Necessária, não se torna desnecessária, certo? Ou seja, digamos assim, mais, mas menos indispensável. É exatamente por isso que Putin foi a Pequim com uma comitiva tão grande, como dizem, certo? 5 vice-primeiros ministros, vários ministros, representantes de grandes empresas. Ele quer firmar o máximo possível de acordos concretos: oleoduto, petróleo, investimentos, tecnologias. Por enquanto, a China ainda, digamos assim, depende bastante da Rússia. Porque a realidade econômica é chamada de pancada na cabeça na Rússia. O crescimento do PIB da Rússia em 2026 está previsto em 0,4%. Bem, 0,4%. Traduzindo para o nosso idioma, em linguagem americana simples. Pessoal, isso é estagnação. A Ucrânia ataca a infraestrutura de petróleo. Os terminais de exportação estão sob ameaça. Sanções ocidentais estão pressionando. Nessas condições, a China não é apenas um aliado. A China é um verdadeiro presente dos céus. É o oxigênio econômico. Isso é como uma bênção divina. E o oxigênio é poder. E ambos os lados entendem isso perfeitamente. Então, o que temos de novo? Em relação à Rússia, a posição da China não mudou. A parceria continua. Sobre a Ucrânia, há uma mudança cautelosa em favor de pressionar Teherã. Com os Estados Unidos, a relação mudou de inimigo para rival. Uma evolução, não uma reviravolta. O oposto direto da palavra revolução. Lenta e calculada no interesse deles. Só a China em primeiro lugar. Para nós, a América em primeiro lugar. Tudo certo, Putin entende. É exatamente por isso que ele, como se diz, está aqui com a equipe, para conseguir garantir o máximo possível antes que o equilíbrio se desloque ainda mais contra ele. E agora, como prometido, a segunda história sobre petroleiros, cabos e um ataque cancelado. Vamos chamar essa história de o ataque que não aconteceu. Vamos começar com algo que passou quase despercebido, em meio às notícias. Sobre o ataque cancelado, o Irã fez uma declaração que, em circunstâncias normais, teria provocado uma enxurrada de publicações. Teherã anunciou que está considerando a possibilidade de assumir o controle dos cabos submarinos de internet, que passam pelas águas na região do Estreito de Hormuz, águas internacionais. Isso não são apenas palavras. Por essa região passam cabos que fornecem conexão de internet, acho que para vários países do Oriente Médio, do Sul, Sudeste da Ásia, Leste da África. Sim, ou seja, por ali passa apenas 1% do fluxo mundial de informações. Você consegue imaginar 1%. Danos ou interceptação desses cabos. Isso já não é mais uma guerra pelo petróleo. Isso já é uma guerra de infraestrutura. É um ataque às transações bancárias, à transmissão de dados, à comunicação, a tudo. Como devemos encarar isso? Bem, como um sinal e não como um plano. O Irã está mostrando. Nós ainda temos cartas que não colocamos na mesa. Essa pressão psicológica é feita para mostrar, para parecer que a escalada é maior do que você imagina. Nós ainda batemos no peito como Tarzan. Implementar essa ameaça imediatamente, Teherã provavelmente não vai fazer isso. As consequências são altas demais. Imaginar como o mundo reagirá a isso, por enquanto, é quase impossível, não é? Inclusive para o próprio Irã as consequências seriam grandes, mas também não se pode ignorar a ameaça. Esse é um novo elemento de pressão em um jogo que já é complicado. E agora, o principal. O ataque planejado foi real ou é mais um blefe do Trump?
A resposta, ao que tudo indica, é esta. O ataque estava sendo planejado para acontecer de verdade. Não é interpretação, são palavras do Trump e ações em andamento. Na noite de segunda-feira, 18 de maio, ou seja, Trump escreveu no Truth Social: foi dada ordem aos militares para não realizar o ataque planejado contra o Irã amanhã. O próprio fato, na verdade, a frase ataque planejado amanhã significa uma coisa: o ataque estava planejado. Caso contrário, metade dos militares agora estaria sentada explicando para suas esposas que nada disso aconteceu. Antes dessa postagem, não havia indícios públicos de preparação para a operação. Com Trump, normalmente é assim: nada aparece antes. Então, está acontecendo. Exot, o ministro da guerra, é assim que ele é chamado nesse dia, foi para um evento político em Kentucky. E aqui isso é feito com frequência, para que, como dizem, os inimigos pensem, como se costuma dizer. Bem, se ele foi embora, então nada disso. Por fora está tudo calmo, mas por dentro, as máquinas militares, tudo está pronto. Só resta apertar o gatilho. O próprio Trump chamou o que estava planejado de um ataque de grandes proporções, certo? Mas por que agora pode atacar? Por quê? Por quê? Contra instalações de petróleo e a pouca infraestrutura militar restante, certo? O objetivo, do meu ponto de vista, era sobretudo econômico. Agora já é pressão. Não é a destruição do Irã, é causar um dano tal que obrigue o Irã a sentar à mesa de negociações sob as condições americanas. Aqui, claro, tem um probleminha, porque aqueles caras que ficam nessas cavernas, nesses lugares, nas cidades subterrâneas, como eles chamam, é bem possível que eles estejam totalmente satisfeitos em viver lá. Porque tem comida de sobra, digamos assim. Talvez até trouxeram mulheres, quem sabe? Trouxeram em grande quantidade, tem muita arma lá, tem bastante luz, o tempo todo você pode sair e atirar. Se escondem de volta lá. Bem, a única coisa é que eles não ficam bêbados, porque muçulmanos, quando estão juntos, não bebem. Quando estão sozinhos, eles bebem discretamente. Mas, na verdade, quando estão juntos, fingem que não bebem. Por que cancelaram? A versão oficial é a seguinte: Trump escreveu: 3 aliados me pediram, então quem foram? O emir do Catar, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e, acho, o presidente dos Emirados Árabes. Eles disseram: espere aí 2 ou 3 dias. Não lembro a formulação exata, era algo como 2 ou 3 dias. Espere, estamos perto de um acordo. Trump respondeu: então tudo bem, vou esperar. E acrescentou: se pudermos resolver isso sem ter que bombardeá-los até o inferno, ficarei muito feliz. E ordenou aos militares que permanecessem totalmente prontos para o combate caso um acordo aceitável não fosse alcançado: bombardear até o inferno. A televisão estatal iraniana naturalmente e imediatamente informou que a retirada foi motivada pelo medo. Bem, claro, nós temos muito medo deles. Temos muito medo deles. Mas vamos ser honestos, a versão oficial não é toda a história. Ou seja, já estamos acostumados ao fato de que nem todos os políticos dizem tudo exatamente como é na realidade. Trump é um negociador com uma tática específica, na verdade. Ela está bem documentada. Prazo final, depois adia, depois estabelece de novo prazo final, de novo adia, depois suaviza, depois ameaça de novo. Isso não é caos, isso é método, metodologia. O objetivo é cansar o adversário, mantê-lo sob constante tensão, tirar dele a possibilidade de planejar, não saber o que esperar, mas aqui está o que é importante notar. No início da guerra com o Irã, Trump fazia exatamente a mesma coisa. Sinalizava por muito tempo que estava pronto para negociações, sugeriu uma pausa, e então atacou em 28 de fevereiro e fez isso quando estava pronto. Não quando o prazo havia expirado, mas no meio, com a máquina militar pronta para o combate. E aqui está o pensamento-chave. Adiar nem sempre significa fraqueza ou indecisão. Adiar também pode significar: ainda não estamos prontos, pessoal. Simplesmente não estamos prontos. Dissemos que estaríamos, mas não estamos. Precisamos de mais tempo para transferir, reposicionar, coordenar com Israel, definir os objetivos, garantir a confiabilidade, a segurança, atender aos pedidos dos aliados do Golfo. É uma boa chance de pausar sem perder a pose, sem dizer: ops, não estamos prontos. Estão me pedindo muito para não atacar agora. Por isso, o cancelamento do ataque é visto de 2 formas. Sim, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes pediram para esperar. Sim, as negociações estão acontecendo. Mas é bem possível que o ataque também esteja sendo adiado, porque ainda não estavam totalmente prontos para ele. E quando estiverem prontos, vão atacar. No mesmo instante. Assim que estiverem prontos, vão atacar. Mas não importa o que disseram há 24 horas ou há 2 horas. Como já aconteceu antes.
Há outro fator sobre o qual se fala menos do que deveria. Nem Trump, nem seus aliados na região querem bombardear a infraestrutura petrolífera do Irã. E isso de jeito nenhum. Os campos de petróleo, as refinarias e os terminais de exportação são instalações cuja recuperação leva anos. Um ataque a eles significa um aumento acentuado nos preços mundiais do petróleo. Isso afeta a economia americana, a economia saudita e todo o mercado mundial. Essa é a situação em que vencer também tem custo no mercado, às vezes maior que perder. Uma vitória de pirro. Por isso, a lógica militar nesta guerra atual é pressionar, mas não destruir. Bloquear, mas não destruir. Manter na beira, mas não empurrar além do limite. Trump entende isso. Seus aliados no Golfo entendem isso. Bem, até mesmo Israel, por mais que queira pressionar, entende isso. E por fim, há uma história que precisa ser compreendida corretamente. No auge da crise, logo antes da visita para Pequim, Trump deixou passar pelo Estreito de Hormuz 3 petroleiros chineses com uma enorme quantidade de petróleo iraniano. Ele explicou isso publicamente em entrevista. Na Fox News disse: permitimos e autorizamos a passagem deles, uma mensagem enviada ao mesmo tempo para vários destinatários, para a China. Nós podemos fornecer petróleo para vocês ou podemos pressionar vocês com o petróleo. Se vocês derem passos em nossa direção, nós vamos aliviar a pressão. Isso não é um bloqueio, isso é uma torneira, sabe? Uma torneira. Pode abrir, pode fechar. Pode abrir, pode fechar. Ao Irã, nós controlamos o estreito, nós decidimos o que passa e o que não passa. A permissão de vocês é uma ilusão. A nossa permissão é real. E claro, também para o público interno. A gente tem eleições chegando. A gente não está só em guerra. Nós controlamos a situação. Quando fazem concessões para nós, nós retribuímos. Porque Trump é um negociador. Ele não é um destruidor. Ele realmente não é um destruidor. A pergunta que todo mundo faz o tempo todo é isso. Mas como isso vai acabar? Como vai acabar? A situação estrutural é a seguinte. Os Estados Unidos e o Irã estão presos em um impasse militar e econômico. Sim, você sabe o que é um impasse? O bloqueio americano, o contra-bloqueio iraniano, ataques mútuos, declarações mútuas de cessar-fogo. A trégua de 8 de abril está tecnicamente em vigor, mas ambos os lados a violam. O Irã apresentou um plano revisado, como eles dizem, de 14 pontos, foi entregue através do Paquistão. As exigências principais do Irã: vocês retiram as sanções. Mantemos o controle do Estreito de Hormuz. Israel encerra a operação no Líbano. E nós dizemos total abandono das armas nucleares, abertura do estreito, espaço para um meio termo. Deve ser. Por quê? Lá e coisas do tipo, mas ela está meio estreita no momento. E o cenário mais provável é mais ou menos assim, me parece. Um acordo em pacote através de intermediários. Lá, bom, Catar, Paquistão, não sei qual deles. Com a pressão silenciosa da China sobre Teherã, garantimos isso agora. O Estreito de Hormuz fechado custa dinheiro para Pequim todos os dias. Em troca da ajuda na regulação, a China já recebeu concessões sobre Taiwan e acordos comerciais com Washington. Vou acrescentar mais uma coisa, a qual, por algum motivo que não entendo, ninguém prestou atenção. Estamos saindo da África. Já falei sobre isso algumas vezes, acho que toquei nisso rapidamente ontem ou anteontem, mas ainda vamos conversar sobre isso. Estamos saindo da África. E também dissemos isso em Pequim. É um processo lento, doloroso, com provocações, com ataques cancelados, com ameaças aos cabos, mas o rumo é chegar a um acordo, porque ninguém, nem os Estados Unidos, nem o Irã, nem a China, nem os países ocidentais querem o colapso total da infraestrutura energética regional, seja o Irã, sejam todos os outros países, como o Catar, não sei. E é isso que precisa ser entendido por trás de todo esse caos. Por trás das visitas adiadas, ataques cancelados, ameaças aos cabos e negociações sobre os petroleiros, está acontecendo, senhores, está acontecendo um trabalho humano e diplomático normal, lenta, irritante. De um lado para o outro, em círculos, voltamos para o mesmo lugar. Mas ela continua. Na verdade, Trump não é um guerreiro, ele não quer guerra, ele é um homem de negócios. Vamos fazer um acordo, pessoal. A China absolutamente não quer nenhum colapso.
E para quem eles vão vender seus produtos se houver um colapso? A China quer estabilidade. Ele lucra conosco ao produzir e vender algo que compramos. E ainda pegamos dinheiro emprestado dele com juros. Situação perfeita. Por que ele mudaria algo? Irã? O governo iraniano não quer destruição. Eles querem sobreviver e querem reconhecimento. Reconhecimento, até mesmo Putin, com toda a sua ousadia, quer uma coisa: não ficar sozinho. No momento, todos querem algo diferente. Ninguém quer uma catástrofe. Existe a chance de que a catástrofe não aconteça, mas isso não é garantia. Mas isso é, bem, como dizem em linguagem diplomática, isso é motivo para um otimismo cauteloso. Nunca entendi essas palavras, mas agora as digo eu mesmo. O mundo agora se parece com um tabuleiro de xadrez, onde vários jogadores fazem seus movimentos ao mesmo tempo. Não são dois de lados opostos, todos jogam ao mesmo tempo. Isso é tenso. Isso não é muito previsível, mas ainda assim, senhoras e senhores, continua sendo xadrez. E enquanto eles jogam xadrez, não estão se destruindo. Ainda não é uma guerra de aniquilação. Deixe-os jogar. Se você se interessa por discutir esses temas juntos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós publicamos vídeos regularmente. E cada episódio é uma tentativa de entender não só o que aconteceu, mas também o porquê. Bom, e o que pode sair disso? Claro, deixe seu like se concorda e escreva nos comentários se discorda. Por favor, vá em frente. Eu respondo sinceramente. É mais importante para nós jogarmos xadrez do que ficarmos dizendo um ao outro: ah, você é isso ou aquilo, não é? Careca, orelhudo, de gravata, não é? E por último, aliás, muito obrigado pelos elogios sobre minhas gravatas. Não são elogios para mim, e sim para minha esposa, e isso é ainda mais agradável. Temos um plano pago de $4 por mês, com acesso antecipado aos episódios e análises mais detalhadas. Análises. Às vezes, materiais que por algum motivo não vão ao ar publicamente. O link está abaixo do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima vez.